Você sente que está sendo esquecido no mundo espiritual, como se orasse, mas ninguém ouvisse, como se clamasse, e o céu tivesse trancado as portas. Como se no meio de tanta guerra, o seu nome tivesse desaparecido do altar das promessas. Talvez você não fale disso com ninguém, mas lá dentro, no fundo do seu espírito, existe um vazio que grita: será que Deus ainda lembra de mim? Se isso já passou pela sua mente, essa oração é para você. Hoje, com a espada do arcanjo Miguel e o olhar atento de Deus, eu vou te revelar 5 coisas espirituais que quase ninguém te contou, mas que podem restaurar a sua fé, reacender a sua alma e romper o silêncio que te cerca. Primeira, porque sua luta aumentou depois que você começou a orar. Segunda, o motivo espiritual de estar sendo ignorado por pessoas e portas. Terceira, como o inimigo tenta esconder a sua existência até dos céus, e por que isso não vai durar. Quarta, o truque do inferno para você achar que não tem mais valor. Quinta, o segredo de São Miguel para reposicionar você no campo de batalha e recuperar seu lugar entre os escolhidos. Mas antes de continuar, eu quero que você comente aqui: São Miguel, me faz visível no céu de novo. Escreve isso com fé, porque o mundo pode te esquecer, mas Deus não. E hoje, o céu vai te ver de novo. Você já sentiu que está clamando para um céu surdo? Como se cada lágrima sua caísse em silêncio no chão, sem eco, sem resposta, sem nenhum sinal. Como se o mundo espiritual tivesse esquecido quem você é, o quanto você já chorou, o quanto já lutou. É como estar dentro de uma guerra e não receber mais ordens, nem consolo, nem reforço. Como se o céu não te convocasse, mas como se o exército espiritual tivesse te deixado para trás. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer com toda a autoridade do céu: você não foi esquecido. Você foi escondido por Deus, e há uma diferença eterna entre ser esquecido e ser escondido por propósito. São Miguel Arcanjo, neste momento, entra com sua espada não só para te proteger, mas para te lembrar quem você é. Porque antes de recuperar sua voz no céu, você precisa lembrar a sua identidade na terra. Muitas vezes, o silêncio espiritual não é porque Deus te abandonou, mas porque Ele está testando o quanto você ainda acredita, mesmo quando ninguém mais te aplaude, ninguém mais te vê. A verdade é que há batalhas invisíveis acontecendo por trás do seu sentimento de abandono. Você pensa: ninguém me ouve. Mas no mundo espiritual, o que está em jogo é o seu chamado, sua herança, sua unção. O inimigo não quer roubar suas bênçãos. Ele quer apagar seu nome dos céus, porque ele sabe: se você levantar de novo, se você lembrar quem é, se você retomar seu lugar em oração, o inferno inteiro vai estremecer. Sabe por que você está se sentindo esquecido? Porque você foi marcado com algo que o inferno reconhece. E quando alguém carrega promessa verdadeira, ele vira alvo de uma estratégia silenciosa: o isolamento da alma. Você começa a se sentir invisível, as pessoas te ignoram, os convites param de vir, até mesmo orações que antes te tocavam, agora parecem vazias. Mas escute, isso é o campo de batalha dos escolhidos, e São Miguel já se posicionou ao seu lado. Você pode estar de pé por fora, mas por dentro sua fé está ajoelhada, cansada, desnutrida. Você ama a Deus, mas não sabe mais como orar. Então escute e deixe essa oração ser a sua respiração espiritual agora. Senhor, se tu ainda me vê, acende de novo essa luz em mim. Se minha voz ainda ecoa no teu trono, me dá um sinal, porque eu não quero fama nem reconhecimento. Eu só quero saber se o céu ainda me chama pelo nome. Deus responde orações como essa. E sabe o que mais? Você não foi esquecido. Você foi guardado para um tempo específico. Só que o tempo chegou, o chamado está se levantando, e por isso
O inimigo correu para tentar apagar sua lembrança do mundo espiritual. É por isso que você sentiu um peso estranho nas últimas semanas. Por isso que seu nome foi esquecido por gente que antes te admirava. Por isso que suas orações não fluem como antes. Não é fraqueza sua, é guerra espiritual. Mas São Miguel Arcanjo já foi enviado para recuperar o que te pertence. Com a espada da justiça, ele está cortando laços invisíveis que te mantinham fora de cena. E a primeira coisa que ele está fazendo é reposicionar você no céu. Porque quando o céu te reposiciona, a terra obedece. Portas se abrem, pessoas voltam, dons adormecidos despertam. Agora, coloque a mão sobre seu coração e diga em voz baixa, mesmo que seja um sussurro: São Miguel, me reposiciona na memória do céu. Diga isso, como quem clama para ser lembrado de novo pelo exército de Deus. E enquanto você diz, algo acontece. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas que é sentido na alma. Um arrepio que não é físico, mas é o Espírito Santo, tocando no ponto exato onde a sua fé estava murchando. E eu te digo mais, você não precisa fazer nada mirabolante para voltar a ser visto. Não precisa se provar para ninguém. Não precisa mostrar que está forte. Você só precisa permitir que São Miguel lute por você. Porque ele conhece a rota que sua oração precisa fazer. Ele conhece os corredores espirituais onde seu nome precisa ecoar. E ele sabe onde sua alma ficou caída, para poder te resgatar. Agora me escute com atenção. Muitas vezes, quando você se sente esquecido, é porque sua alma foi ferida no lugar da espera. Você esperou por respostas, por promessas, por livramentos. E como nada veio, você começou a acreditar que talvez você não fosse tão importante assim. Mas essa é uma mentira plantada. Você ainda é importante. Você ainda é chamado. Você ainda é visto, mesmo que ninguém diga, mesmo que ninguém confirme. O céu ainda te observa e há registros celestiais com o seu nome, esperando apenas que você diga sim de novo. Então agora ore comigo. Como se essa fosse sua primeira oração, como se sua alma estivesse sendo reencontrada por Deus. Senhor dos exércitos, eu me arrependo de ter acreditado que fui esquecido. Perdoa minha falta de fé, meu cansaço, minha desistência silenciosa. São Miguel, intercede por mim, me coloca de novo diante do trono. Leva minha oração até o ouvido de Deus, e se houver algo me escondendo do céu, arranca agora, em nome de Jesus. Amém. Sinta agora essa presença. É leve, é sutil, mas é real. É o Espírito te lembrando. Você nunca deixou de ser importante. Não importa quantos tenham te esquecido aqui. Deus ainda lembra do dia em que te chamou pelo nome. E hoje, esse nome ecoa de novo nas regiões celestiais. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Ainda sou lembrado por Deus. E continue com o coração aberto. Porque nos próximos minutos, São Miguel vai te revelar o porquê dessa guerra e como sair dela com a cabeça erguida. Você ora e o céu fica em silêncio. Você jejua e nada muda. Você clama e parece que até o vento parou de responder. Mas será que o silêncio de Deus é abandono? Ou é a prova final para os que foram escolhidos de verdade? Você já pensou nisso? Porque talvez, só talvez, o que você está chamando de esquecimento, na verdade, seja o tipo mais raro de prova que Deus permite apenas para quem Ele confia. Sim, confia. Deus não se esconde de qualquer um. Ele só se esconde dos íntimos, porque Ele sabe que mesmo quando tudo cala, os íntimos ainda procuram. Então, se você sente que foi esquecido, mas ainda está aqui, escutando, orando, tentando, é porque sua alma pertence aos íntimos de Deus. E por isso, o inimigo te atacou tanto, não por causa do que você tem, mas por causa do que você carrega. Há uma promessa dentro de você que ainda não se cumpriu.
E o inferno tentou matar essa promessa, confundindo sua fé com rejeição espiritual. Mas hoje, São Miguel Arcanjo foi liberado com um decreto sobre sua vida. O tempo do esquecimento acabou. Agora é hora de visibilidade espiritual. Você acha que está invisível, mas o céu está em movimento. Anjos estão sendo reposicionados. Guerreiros celestiais estão cercando o seu nome. E enquanto você sente que nada acontece, tudo já está sendo movimentado a seu favor. O silêncio é o som da organização de Deus. E é por isso que tantos se perdem nessa fase. Porque quando Deus cala, quem tem trauma de rejeição sente que foi abandonado. Mas escute com o Espírito agora, nem toda ausência é desprezo, nem toda demora é esquecimento, e nem todo silêncio é castigo. Às vezes, Deus se cala para ver se você ainda quer Ele ou só quer o que Ele pode te dar. E São Miguel sabe disso. É por isso que ele aparece para lutar ao lado dos que perseveram mesmo em silêncio, dos que continuam mesmo sem aplausos, dos que dobram os joelhos mesmo sem arrepio, dos que oram mesmo quando tudo dentro de si quer parar. Você já foi essa pessoa? A que ajudou todo mundo, mas ninguém ficou? A que orou por todos, mas quando precisou, ninguém lembrou? A que socorreu, sustentou, serviu, mas foi esquecida nos bastidores da própria vida? É porque você tem algo que o mundo espiritual conhece. Um coração fiel. E um coração fiel não é esquecido. Ele é escondido até a hora de ser exaltado. Agora, escute com atenção. Existe um truque sutil do inimigo. Fazer você acreditar que não tem mais valor, que já foi substituído, que sua oração já não importa, que ninguém sente sua falta no céu. Mas isso é uma mentira armada. Sabe por quê? Porque quando Deus te escolheu, Ele não colocou prazo de validade no seu chamado. O que Ele começou, Ele vai terminar. E mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as promessas pareçam distantes, mesmo que você não se sinta digno, o céu ainda tem sua voz gravada. Sua lágrima ainda está no odre de Deus, e sua fé, mesmo machucada, ainda tem o perfume que o Pai reconhece. Agora ore comigo de novo, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Senhor, eu sei que estás em silêncio, mas eu ainda escolho acreditar. Mesmo que o mundo espiritual pareça distante, mesmo que meu nome tenha se calado no altar, eu me lembro de Ti, e isso basta. São Miguel, guerreia por mim, faz minha oração ser ouvida de novo, me reposiciona na rota da promessa. Não me deixa morrer nesse lugar de dúvida. Eu me entrego, eu me submeto, eu confio. Amém. Agora, sinta, porque algo está se quebrando no invisível. Não é uma emoção, é um realinhamento. Enquanto você ora, os céus estão realocando seu nome. Enquanto você clama, São Miguel está cortando acusações feitas contra você. Enquanto você se entrega, o trono de Deus te observa, com amor, com memória, com propósito. E eu te digo, você não está esquecido. Você está em fase de reconstrução espiritual. Deus está te reconstruindo em silêncio, para te apresentar em glória. Mas, para isso, Ele precisa saber, você ainda quer ser dele, mesmo se ninguém mais te aplaudir? Você ainda acredita, mesmo quando não sente mais nada? Você ainda se dobra, mesmo sem promessas novas? Se a resposta é sim, então você é um dos remanescentes, e os remanescentes nunca serão esquecidos. Agora escreva nos comentários, mesmo sem resposta, eu continuo te buscando. E diga como quem resiste ao esquecimento, São Miguel luta por mim enquanto eu espero, porque a espera pode ser longa, mas a vitória será visível. E o céu está mais perto do que você imagina. Você já teve aquele momento em que tudo dentro de você grita, mas o céu não responde? Você não quer desistir, mas também não sabe mais como continuar. Você já tentou de tudo, mudou o jeito de orar, mudou o tom da voz, mudou até o jejum. E mesmo assim, parece que nada se move. Então a pergunta vem, será que Deus ainda me quer?
E é aqui que a batalha espiritual se intensifica, porque o inferno sabe que você é um ponto de luz em lugares escuros. E a missão das trevas não é te destruir, é te fazer desistir de brilhar, te fazer acreditar que ninguém mais precisa da sua oração, que sua intercessão não vale mais, que o tempo passou e o céu já mudou de foco. Mas hoje, com toda a autoridade do nome de Jesus, eu te digo, você ainda é necessário, você ainda tem um chamado e o céu ainda conta com a sua voz. Essa voz que agora está embargada pela dor, essa voz que já chorou mais do que falou, essa voz cansada de repetir promessas que ainda não aconteceram, essa voz ainda tem valor. E São Miguel está com a espada erguida sobre ela, porque há um tipo de batalha que só ele vence, a guerra contra o esquecimento espiritual. Você sente que foi deixado para trás, mas é porque Deus está preparando algo que vai colocar você onde ninguém esperava mais te ver, porque Ele é o único que exalta no silêncio, e o silêncio que você está vivendo agora é sagrado, é o chão onde os filhos verdadeiros são formados, não à base de bênçãos, mas de permanência, a permanência no escuro, a permanência sem plateia, a permanência sem alívio. Você já ficou de pé nesse escuro? Já passou dias sem vontade de viver, mas mesmo assim colocou um louvor? Já sentiu que ninguém lembrava do seu nome, mas mesmo assim orou por outras pessoas? Já pensou em parar, mas disse, só por hoje eu continuo? Isso é resistência. Isso é o que o céu mais valoriza. E é por isso que você não foi esquecido. Você foi separado, separado do sistema do mundo, separado da vaidade do momento, separado da pressa de quem ora só por interesse. Você foi separado para ser coluna no templo de Deus. E colunas, muitas vezes, sustentam, mas ninguém vê. Agora, escute essa verdade espiritual. Deus não constrói guerreiros no palco. Ele constrói guerreiros no deserto, no escuro, no silêncio, na aparente ausência. E quando Ele percebe que você continua firme, mesmo sem visões, sem resposta, sem plateia, então Ele libera os céus em sua direção. Hoje São Miguel Arcanjo entra como mensageiro, mas também como guarda, para proteger a semente que Deus plantou dentro de você, a semente que o mundo espiritual tentou sufocar, mas não vai conseguir, porque hoje você está sendo lembrado. Você não é mais o esquecido, você é o escondido, escondido até que a promessa amadurecesse, escondido até que sua fé deixasse de ser movida por sinais e passasse a ser movida por amor. Você já chegou nesse lugar, o lugar onde você não precisa mais de respostas para continuar, onde você não exige provas para crer, onde você não cobra visões, só deseja permanecer. Esse é o lugar onde os esquecidos se tornam íntimos e os íntimos se tornam aliados do céu. Agora, ore comigo, mas não com palavras decoradas. Ore com o que sobrou de você. Senhor, eu não preciso mais entender. Só preciso saber que ainda estou em tuas mãos. Não quero visões nem sinais. Quero tua presença, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas, mesmo que em queda. Me levanta com teu olhar. Me sustenta com tua mão. E se eu não for lembrado na terra, que ao menos o céu continue me chamando pelo nome. São Miguel, limpa os céus sobre mim, destrava os caminhos invisíveis e restaura minha força para continuar. Amém. Agora, fique um momento em silêncio. Deixe a alma respirar. Sinta o ar entrando no seu corpo como um sinal de que a vida ainda pulsa. E a vida que pulsa em você ainda tem propósito. Você não foi esquecido. Você foi preservado, e quando Deus preserva, é porque ainda vai usar, e Ele vai. Se isso falou com você, escreva. Eu ainda sou útil para o céu.
E se você sente que chegou ao limite, escreva com fé: São Miguel, me carrega por um tempo. Eu não aguento mais andar sozinho. Essa oração não é de fraqueza, é de rendição. E quem se rende, reencontra o caminho, porque antes de sermos vistos pelo mundo, precisamos ser achados de novo por Deus. E você está sendo achado agora. Existem pessoas que passam por você e esquecem. Pessoas que você ajudou, amou, serviu, mas quando precisou, sumiram. Portas que você bateu e ninguém atendeu. Convites que nunca chegaram. Reconhecimentos que você merecia, mas nunca recebeu. E tudo isso vai se acumulando dentro da alma, como poeira em um altar abandonado. Você começa a se perguntar: será que Deus também me esqueceu? Será que tudo o que vivi, o que sonhei, o que acreditei, foi em vão? E essa dúvida, quando não é curada, vira brecha. Brecha para o cansaço espiritual, brecha para a frieza emocional, brecha para a ideia de que talvez você não era tão especial assim. Mas hoje, em nome de Jesus, eu venho quebrar esse ciclo na sua vida. Porque você precisa ouvir isso com toda a força da sua alma. Você continua gravado nas mãos de Deus. Sim, gravado. O livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Teus muros estão continuamente diante de mim. Não é escrito com tinta, não é escrito com lápis, é gravado com marca eterna, com promessa selada. E se Deus te gravou nas mãos, ninguém pode apagar, nem o tempo, nem a ausência de resposta, nem a frieza das pessoas, nem o silêncio do mundo espiritual. Você pode estar invisível para o mundo, mas continua visível para o céu. E é por isso que hoje São Miguel Arcanjo se apresenta de novo, não apenas como guerreiro, mas como portador de um lembrete divino. Você não foi esquecido. Você foi escondido para ser revelado no tempo certo. É por isso que algumas portas se fecharam. Porque Deus não queria você num lugar onde você seria apenas tolerado. Ele está preparando o lugar onde você será honrado. Mas enquanto esse lugar não chega, o inimigo tenta fazer você achar que é inútil. Tenta convencer sua mente de que seu tempo passou, que outros foram escolhidos no seu lugar, que sua oração ficou velha, seu chamado perdeu valor. Mas isso é mentira. É a mentira que paralisa intercessores, adormece profetas e amordaça vozes que carregam autoridade. Você carrega essa autoridade, mesmo que tenha se esquecido. O inferno ainda se lembra do seu nome. É por isso que você foi tão atacado. Porque mesmo em silêncio, sua presença incomoda o mundo espiritual. Agora, pare um instante. Respire, toque o peito e diga com fé: eu ainda sou lembrado pelo céu, por Deus, pela promessa. Diga isso com a força de quem já chorou muito, mas ainda está de pé. Diga como quem está se recusando a morrer esquecido. Agora escute com atenção. A dor que você sente não é apenas sua. Ela é parte de uma geração de esquecidos. Homens e mulheres que não foram chamados para o palco, mas sustentaram promessas de joelhos no chão. Você faz parte dessa geração, a geração dos que foram rejeitados por homens, mas acolhidos por anjos. E é por isso que São Miguel veio até aqui, para te lembrar que sua oração ainda move o céu, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando está sozinho, mesmo quando ora no escuro, sem plateia, sem força, porque o que vale não é o quanto você sente, é o quanto você permanece. Você permaneceu, mesmo depois das quedas, mesmo depois do abandono, mesmo depois do silêncio. Então hoje, essa oração é mais do que palavras, é um chamado de volta à sua essência. Volta a ser quem você era antes das feridas, antes das traições, antes dos silêncios. Volta a orar com fé, volta a crer com força. Volta a servir com alegria, porque Deus ainda está te vendo. Agora ore comigo. Senhor, eu entrego toda a dor de ser esquecido,
toda ferida que os homens deixaram, toda a ausência que me machucou, toda a espera que me cansou, eu me entrego nas tuas mãos, aquelas onde meu nome está gravado, e peço, restaura minha voz, restaura minha fé, restaura meu lugar no céu. São Miguel, me guarda da mentira do esquecimento e me leva de volta ao centro da vontade de Deus. Mesmo que doa, mesmo que demore, eu escolho permanecer. Amém. Agora, sente isso, esse leve calor no peito, essa paz que não tem explicação, essa sensação de que o céu está olhando de novo para você. Isso é Deus te lembrando. Você nunca saiu da minha memória. Se essa palavra falou com você, escreva. Deus ainda se lembra do meu nome. E se você tem forças para continuar, mesmo sem sentir, escreva também, eu escolho permanecer, mesmo sem respostas, porque o céu honra quem fica. E você ficou. Você já esteve tão cansado que não queria ouvir mais ninguém? Nem promessas, nem encorajamento, nem orações. Como se tudo o que diziam fosse bonito demais para alguém tão ferido quanto você. Você começou cheio de fé, lia a Bíblia e sentia Deus falando direto com você. Orava e parecia que o céu descia. Sonhava com ministérios, com cura, com dons espirituais. Mas aí os atrasos vieram, as portas se fecharam, as pessoas se afastaram, as promessas se calaram. E você ficou com a sensação de que foi esquecido. Você viu outros sendo usados, outros recebendo o que você pediu, outros sendo chamados, vistos, honrados. E você pensou, será que Deus me deixou de lado? Será que Ele mudou de planos? Será que eu estraguei tudo? Mas hoje essa pergunta vai morrer e uma nova verdade vai nascer. Você ainda está na história de Deus. A história dele não termina sem você. Se ele começou algo em você, ele vai cumprir. Mesmo se tiver que fazer de novo. Mesmo se tiver que te buscar no fundo do poço. Mesmo se tiver que acender uma luz no seu vale escuro, ele não te esqueceu. E São Miguel Arcanjo está aqui para garantir isso. Como guerreiro da luz, como mensageiro da honra, como protetor das promessas. Há uma verdade que o mundo espiritual inteiro respeita. Quem Deus marca, o inferno não pode apagar. Você pode ter caído, pode ter se calado, pode ter se afastado, mas a marca dele continua aí, e quando a marca está, o céu volta. Volta com lembrança, volta com consolo, volta com direção, volta com fogo, e esse fogo está reacendendo agora. Nas cinzas da sua fé, nos escombros da sua esperança, no vazio que você não sabia mais como preencher. Agora ore comigo com toda a sua verdade, sem fingir que está bem, sem palavras bonitas, só com o que restou de você. Senhor, se ainda me quer, eu estou aqui. Se ainda me vê, acende de novo minha alma. Eu não quero mais aplauso, não quero mais sinal. Só quero saber que o céu ainda sabe meu nome. São Miguel, entra no campo onde eu fui esquecido e levanta minha bandeira de volta. Me reposiciona no céu, me lembra o que eu carrego e me leva para onde o céu ainda me espera. Mesmo que eu vá chorando, mesmo que eu vá cambaleando, eu ainda quero te seguir. Amém. E agora, escute com a alma. Você não está no fim, você está na virada. A parte onde o céu muda o cenário sem te avisar. A parte onde Deus acelera o que parecia parado. A parte onde os que riram da sua fé vão ver o fruto dela nascer. E sabe por quê? Porque você não é o esquecido. Você é o reservado. Reservado para um tempo onde muitos caíram, mas você permaneceu. Reservado para um tempo onde a fé virou moda, mas você manteve a verdade. Reservado para ser voz, mesmo depois de ter sido silenciado. O céu não termina sem você. Não importa quem saiu da sua vida, não importa quem te rejeitou, não importa o que ficou para depois, você ainda está incluído. Na promessa, na guerra, na vitória. E São Miguel está indo à frente,
rasgando véus, derrubando fortalezas, gritando seu nome no céu, para que ninguém mais diga que você foi esquecido. Você foi escolhido. Então agora, escreva isso com fé. O céu ainda tem planos para mim. E se essa oração queimou em você, declare também, mesmo no silêncio, eu sou lembrado. E se você sente que está voltando a respirar por dentro, compartilhe essa oração com alguém que também está se sentindo invisível. Porque hoje não foi uma pregação, foi um resgate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E que você nunca mais esqueça, mesmo sem entender, eu continuo confiando em ti. Amém.